Só o que precisamos é nos aproximar dessas histórias e vê-las de uma perspectiva moderna para eliminar o sempre sugerido simbolismo e olhar para esses eventos como podem ter sido de fato. Encontros com extraterrestres. Há uma evidência abundante e inegável de cruzamentos entre humanos e extraterrestres. Isso está em tantas culturas diferentes que sugerir que tudo é uma teoria da conspiração, ou um mito, ou uma fantasia é completamente ilógico. Mas se os extraterrestres estão, na verdade, acasalando com os seres humanos desde os tempos antigos, qual seria a sua intenção? Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que a resposta pode ser encontrada nas histórias bíblicas dos anjos caídos. Existem referências nas escrituras a anjos rebeldes que tiveram problemas com Deus e que, ao descerem à terra, acharam as filhas dos homens atraentes e casaram-se com elas e que pode-se entender que fizeram sexo com elas e produziram prole. Mas Deus não ficou feliz com isso. A infelicidade de Deus com isso não aparece no Gênesis, tanto quanto aparece no livro extracanônico de Enoque do Antigo Testamento. No livro de Enoque, ele realmente dá os números. Ele diz: 200 anjos desobedeceram a Deus, vieram para a terra e fizeram sexo com as mulheres humanas. No livro de Enoque, esses seres do espaço estavam querendo fazer sexo com as mulheres da terra. Então eles vieram todos juntos e juraram: nós vamos fazer isso, mesmo que seja contra a lei. O texto apócrifo chamado O Livro de Enoque foi escrito antes da época de Jesus, mas foi estranhamente removido da Bíblia no século IV d.C., no Concílio de Laodiceia. De acordo com muitos estudiosos da Bíblia, a razão para isso foi mais provavelmente a controvérsia sobre esses relatos de anjos caídos fazendo sexo com as filhas dos homens, relatos que as pessoas da época tinham entendido como fato. Mas se as histórias dos anjos caídos forem interpretadas literalmente, como foi possível que seres espirituais conseguiram não só fazer sexo com humanos, mas até procriar? Se os anjos são como imaginamos hoje, essas entidades sem corpo, com certeza não humanas, o que diabos? Por que diabos? Como diabos poderia haver algum interesse em uma relação sexual com mulheres humanas? É fisicamente impossível. Então, portanto, se houver qualquer legitimidade no que a Bíblia diz, como nós acreditamos que existe, nós devemos compreender melhor quem são esses filhos de Deus. Temos que mudar a interpretação e interpretá-los de uma forma moderna. E você vai ver que, de repente, tudo faz sentido. Mas o problema é que se os extraterrestres tiveram contato sexual com nossos antepassados, isso significa que o aparelho genital deve ser semelhante. Caso contrário, não é possível. Agora, olha uma coisa interessante. Eles não vieram aqui por passatempo recreativo, como nós usamos o sexo hoje em dia. Eles tinham um propósito: de manipular a genética dos seres humanos. Será possível que as histórias dos anjos caídos estão de fato retratando seres alienígenas que vieram à Terra para fazer sexo com os seres humanos e manipular nossa composição genética? Nesse conto antigo que foi retirado da Bíblia hebraica, ele também fala sobre os filhos dessas relações. Uma raça de gigantes conhecida como os Néfilins. Os Néfilins eram seres que eram o cruzamento de uma ordem angelical e uma ordem humana que aparentemente eram muito grandes. A prole dos filhos de Deus e das filhas dos homens não era completamente humana. Eles eram o que chamaríamos de semideuses. Não eram necessariamente Homo sapiens, mas Homo superiors. Eles tinham mais habilidades, maior resistência, estatura muito possivelmente maior. Essas entidades causaram uma devastação na Terra. Por quê? Porque eles não pertenciam a esse planeta. Relatos antigos de seres poderosos que são filhos de deuses